Olá, eu sou o Rodrigo do Convênia, bem-vindo ao Centro de Conhecimento. Dando sequência nos vídeos a respeito de processos de desligamento de um funcionário, nesse vídeo eu vou explicar para vocês qual o processo imprescindível em uma demissão de justa causa e como tomar as principais precauções para proteger a sua empresa nesse momento que é tão delicado. E algumas dicas, inclusive anteriores, não durante o processo, para que a empresa ela esteja bem estruturada em situações tão delicadas como essa. Bom, então como a gente já disse anteriormente, são basicamente 12 formas de desligamento possíveis, a gente só está se concentrando em 3. Nesse vídeo a gente vai falar sobre esse segundo item, que é a demissão com justa causa pela empresa. Talvez aí a demissão mais delicada e que deva ter um processo bastante ajustado e definido por parte da empresa para que não ocorra nenhum tipo de problema no futuro. Então, detalhando esses procedimentos de justa causa, não preciso nem enfatizar o quanto que é importante a empresa ter muito claro esses procedimentos. Nesse vídeo você vai aprender quais são eles e evitar passivos que podem ser desnecessários para a sua empresa. Tá? Então, quando que ele acontece? O colaborador ele torna inevitável a sua permanência na empresa. Basicamente é quando ele comete atos e comportamentos que fazem com que a empresa deixe claro que não é mais possível a permanência dele na empresa. Resumidamente, nesses 3 pontos, ato de má-fé, desonestidade, improbidade ou fraude, roubo, maus hábitos por parte do funcionário, indisciplina, insubordinação às normas que foram definidas pela empresa previamente e abandono de emprego, que também é muito comum. Se vocês quiserem detalhadamente os itens e a descrição de cada um deles, verifica o artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho e lá você vai conseguir ter em mais detalhes os atos e comportamentos que podem contribuir para uma demissão em justa causa. Nesse vídeo, a gente só vai se ater à justa causa com rescisão pelo empregador. É possível que o funcionário se demita por justa causa também, mas aqui a gente não vai falar a respeito disso, só o lado da empresa mesmo. Bom, antes a gente precisa entender. Então, num momento como esse, para poder ter embasamento para uma demissão em justa causa, deve haver uma caracterização dela. E são algumas condições que precisam ser checadas para que a empresa esteja, entre aspas, confortável em executar essa demissão. Então, eu vou explicar cada uma delas. Então, a primeira dela é atualidade e imediatidade. O que significa isso? Então, no término do contrato, deve ocorrer na mesma ocasião em que se ocorreu uma das causas, ele deve ocorrer lá, perdendo eficácia uma falta anterior ocorrida muito tempo antes. Então, não dá para aguardar essa tomada de decisão. Ela precisa ser tomada naquele momento e o término de contrato, consequentemente. A causalidade significa que entre a má conduta do colaborador e a extinção do contrato tem que existir uma espécie de nexo de causa e efeito, de modo que o mau comportamento ele seja determinante direto do fim da relação de trabalho. Então precisa estar muito claro entre todas as partes a causa dessa tomada de decisão. A vedação à dupla punição, ela é a mesma falta do colaborador, não pode ser punida 2 vezes. Então não pode ocorrer, por exemplo, a suspensão do contrato e posteriormente a demissão, ambos sendo justificados com a mesma falta cometida pelo colaborador. É necessário ter muita atenção à questão da estabilidade provisória de emprego. Então, gestantes, cipeiros, acidentes de trabalho, serviços, pessoas que estão prestando serviço limitar, estabilidade convencionada, dentre outras. Então, não é possível
a demissão de, enfim, qualquer ela que seja, a partir de uma classificação de estabilidade. Portanto, a demissão ela deve ser aplicada imediatamente, no mesmo dia e por escrito. A prova da correta aplicação dessa dispensa ela é 100% de responsabilidade da empresa. Então, é muito interessante ter tudo documentado, ok? Eventualmente, num caso extremo, as provas elas vão evitar um passivo. E o que é mais importante, então? Muitas empresas, elas inclusive pensam, e a gente já ouviu muito isso, não seria interessante definir regras punitivas, ou seja, ter uma tabela pública de punição com ações que podem remeter a uma justa causa. Mas não é aconselhável isso, porque o contexto de uma justa causa ele é extremamente importante. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina um operador de telemarketing e ele uma falta injustificada num dia de trabalho. Ele pode levar uma advertência e, enfim, não necessariamente ser demitido. Agora imagine um executivo em uma reunião super importante, estratégica para a empresa e muito assim chave, uma reunião chave que aquele executivo ele faltou de uma maneira injustificada. Isso se realmente colocou em jogo, enfim, e estava tudo muito uma reunião de extrema importância para a empresa, isso talvez possa justificar uma demissão. Então, são faltas, um dia de falta para cada colaborador e com pesos muito diferentes. Então, o contexto ele precisa ser levado em consideração. Então, o que é recomendado? Independente do perfil de empresa, ter regras claras e muito bem definidas para o funcionário assim que ele entre. Então, é definição de normas, é definição de políticas internas. E de que tipo? Isso aqui basicamente dá um novo vídeo inteiro e talvez no futuro a gente vá abordar como você de fato montar normas e políticas internas na tua empresa. Mas resumidamente, o que você espera dos funcionários a partir do momento que ele é contratado, direitos e deveres da relação então entre a empresa e o funcionário, obrigações que são comuns a todos, horário de trabalho, segurança, higiene e assim por diante, e penalidades e disposições gerais. Então é importantíssimo isso. Independente se você seja uma empresa moderna, flexível, de tecnologia, ou uma empresa quatrocentona, é super importante a definição disso, porque o futuro ele pode, enfim, ter uma série de problemas que, com essas definições, você pode diminuir bastante resultados e impactos na empresa, caso isso tenha sido planejado e definido e divulgado. Indo para a prática, então, é necessário preparar a papelada, tá? Para a demissão de justa causa. Então, imediatamente, após comunicar ao funcionário, coletar a assinatura do termo de justa causa, já verificar o que há de férias vencidas mais 13º. Não existe, nesse caso, o pagamento das férias proporcionais. Ele está apoiado na Convenção número 132 da OIT. O saldo de salário que o empregado ele tem a receber pelos dias trabalhados naquele mês. A documentação comprovando o fato que motivou a justa causa ou as documentações. Indicar a data de saída na GFIP, classificando o motivo de desligamento, que no caso é H. Extrato do FGTS para conferência dos depósitos por parte da empresa. Solicitar com que o funcionário faça o exame demissional, da baixa na carteira de trabalho e o termo de rescisão de contrato de trabalho em 5 vias para ser levado na homologação e, se aplicável, o PPP. Eu não estou detalhando outros itens que dependem da característica do funcionário e do sindicato que ele está vinculado, mas
os valores eventualmente devidos referente a salário família, adicional noturno, comissões, gratificações, horas extras e assim por diante, devem ser considerados. Agora um item, e se o funcionário não quiser assinar a justa causa? O que a empresa ela tem que fazer? É muito mais comum do que se imagina. Então, efetue pagamento dos direitos rescisórios no prazo definido, importante isso, no prazo definido, demonstrando boa-fé. Organize essa documentação e o histórico de advertências e ou suspensões que são assinadas pelo funcionário, se necessário. Então, provas de fato. E o terceiro item basicamente segue o segundo. Todas as provas de tentativa de contactar o funcionário quando é abandono de emprego. Então, é telegrama, são e-mails, são uma série de formas que são importantes para isso. Está aqui o cálculo de rescisão. Então, basicamente, esse funcionário ele trabalhou durante quase 1 ano e meio na empresa, com salário de R$1.000, os dados a respeito do FGTS, o saldo que esse funcionário possui, o saldo de salário dos 8 dias trabalhados, férias vencidas e adicional de 1/3 sobre elas, e um total bruto. O desconto da tabela do INSS referente ao saldo, né, o saldo do salário, e como a tabela do imposto será não aplicada, esse é o total de descontos, o líquido a receber. Tá? Bom, então, em linhas gerais, eu acabei não falando da homologação, então deixa eu voltar para falar um pouco da homologação. Então é necessário levar 5 vias, o instrumento de rescisão, a carteira de trabalho e a ficha, ou livro de registro que devem ser atualizados, o extrato da conta vinculada, o guia de recolhimento rescisório do FGTS, e caso não seja um sócio da empresa, comparecer na homologação, é necessário apresentar a procuração ou carta de preposto. Caso o sindicato se recuse a proceder com a homologação, que pode ser bastante natural, em virtude de ela não concordar com a dispensa por justa causa, a empresa deve solicitar uma declaração do sindicato do motivo da recusa e comparecer ao Ministério do Trabalho e Emprego, com todos os documentos, obviamente, para efetuar a homologação. Caso também o sindicato não forneça essa declaração, caberá à empresa fazer essa observação nas 4 vias do termo de rescisão. Tá? Salientando ainda que pode ocorrer no Ministério do Trabalho a recusa para efetuar também a referida homologação, que é o extremo. Então, se isso ocorrer, deve ser solicitado que se faça uma ressalva no termo, a fim de que resguarde a empresa futuramente se houver algum tipo de ação fiscal. Ok? Bom, obrigado por ouvir e espero que vocês tenham aproveitado o que eu acabei de ensinar aqui para vocês, os passos necessários, as precauções, o que na sua empresa ela de fato precisa ter. O Convênia, enfim, é uma empresa de tecnologia que desenvolveu uma solução bastante única para, de fato, elevar o nível de processos ligados à gestão de recursos humanos e DP da sua empresa e automatizar uma série delas. Aqui uma série de exemplos de automações que a gente pode fazer. Então, a ferramenta, ela, após configurada dentro das características e rotinas da empresa, todo o processo de admissão e desligamento, as rotinas e gestão de benefícios, gestão de férias, de ponto, falta, controle de reembolsos, integração com a folha ou os relatórios que são gerados para a contabilidade, tudo numa interface super amigável, tanto para o RH quanto para cada funcionário, levando todos os processos, tirando as planilhas e entrando com um software moderno na nuvem que leva eficiência e um nível alto de execução dos processos de departamento pessoal. Tá? Então a gente fica à disposição, esse é o nosso site, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.